A santificação do crente. Santificados em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem do nosso canal Estudos Teológicos. Você está em nosso canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um estudo da Santíssima Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o tema a santificação do crente. Santificados em Cristo Jesus. Para você, cristão, para você, crente, que está me ouvindo, para você, irmão e irmã, o que significa, o que é santificação para a tua vida? Sobre esse tema tão importante e tão relevante é que nós vamos falar nesse vídeo, nesta aula, nesta mensagem. Eu já te convido, se você não é inscrito do nosso canal, se inscreva aí. Ajude esse canal que tem trazido uma palavra de edificação para as pessoas, para as vidas. Se inscreva e nos ajude. Curta a mensagem, compartilhe, comenta e eu te convido também para você ficar até o final dessa mensagem. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Nosso tema é a santificação do crente, santificado em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, está escrito assim: a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santo. Olha bem para esse versículo. A igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em quem? Em Cristo Jesus, chamados santos. Nós vamos ver nesse tema, nessa mensagem, o que significa ser santificado, ser santo. Vamos ter aqui uma explanação da santificação. Após esse vídeo, essa mensagem, você vai entender que é necessário ter uma vida santificada e o que ela significa. Introdução à santificação. Nós temos alguns versículos e alguns vamos ler. Não vamos ler todos que eu postei aqui, mas você pausa o vídeo, pegue sua Bíblia, confira os versículos na Santa Escritura. Introdução à santificação. A santificação não é simplesmente um conceito teológico para ser conhecido, estudado e explanado. Primeiro ponto para você anotar aí. A santificação não é um conceito teológico para ser somente conhecido, estudado e explanado. Não adianta conhecer sobre a santificação. A santificação ela tem que ser executada, feita. Trata-se de uma posição espiritual do crente em Cristo, pela fé nele, e ao mesmo tempo trata-se de um processo contínuo na vida do crente, no seu multiforme modo de viver, aqui e agora neste mundo, perante Deus e os homens. Tem muitas pessoas, muitos cristãos que se dizem cristãos, dizendo: a minha vida pessoal não importa para ninguém. O que eu faço não tenho que dar satisfação. Olha aí o que está dizendo. O seu multiforme modo de viver aqui e agora neste mundo, perante Deus e os homens. A nossa vida ela deve estar em santificação diante de Deus e diante dos homens, para que os homens possam olhar para a nossa vida e ver que somos verdadeiramente cristãos. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Pegue a sua Bíblia e vamos ler. 1 Pedro, capítulo 1. (15 e 16). Mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santo, porque eu sou santo.
Então não resta dúvida que a santificação ela faz parte da vida do cristão. A santificação ela é um processo contínuo na vida do crente. Todos os dias é um processo de santificação. Efésios, capítulo 4, versículo 24. Efésios, capítulo 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Romanos, capítulo 6, versículo 22. Romanos 6. Mas agora, libertos do pecado e feitos servo de Deus, tendes o vosso fruto para santificação. Agora, libertos do pecado, o nosso fruto é para a santificação. Lucas, capítulo 1, versículo 75. Lucas, capítulo 1, verso 75. Diz assim: em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Em santidade e justiça perante quem? Perante o Senhor nosso Deus. Vamos para o próximo. B. A santificação do crente em posição. É a nossa santificação em Cristo. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Depois de Efésios, nós temos Filipenses. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diácono. Esta elevada posição do crente individualmente e da igreja como corpo de Cristo é muitas vezes afirmada através do Novo Testamento. Esta elevada posição do crente individualmente e da igreja como corpo de Cristo é muitas vezes afirmada através do Novo Testamento. C. A santificação do crente como um processo. Entenda isso. A santificação ela é um processo contínuo na minha vida e na sua vida. Ela é um processo todos os dias. É a santificação progressiva e experiencial na vida do crente. Espírito, alma e corpo. É uma santificação progressiva em experiência na vida do crente. Espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só esse versículo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservado, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor. Espírito, alma e corpo. Em 2 Coríntios, capítulo 7, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem... É 2 Coríntios, perdão, 2 Coríntios, capítulo 7, 2 Coríntios,
capítulo 7. Ora, amado, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Em João 14, 20, temos as ricas e profundas palavras de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20, nós temos as ricas e profundas palavras de Jesus. E vós em mim, que falam da nossa santificação, posicional nele, em Cristo. Nós, estando em Cristo, não acrescentamos nada a ele. Ele é perfeito. No versículo, ele afirmou: e eu em vós. Isto fala da santificação progressiva do crente. É vós em mim e eu em vós. Isto fala da santificação progressiva do crente pelo Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. 1 Coríntios. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do Senhor nosso Deus. João 17, 26. Vamos ler em João. E eu lhes disse, conhecer o teu nome, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja nele, e eu neles esteja. Cristo em nós agracia, nós com tudo o que é bom, todos somos carentes, imperfeitos e falhos. Todos nós somos carentes, imperfeitos e muito falhos. Mas em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, somos santificados. E essa santificação, ela é progressiva. D. O estudo da santificação do crente. O estudo deve ser sempre acompanhado de uma busca sincera e sedenta da revelação de Deus e da sua assombrosa santidade. Ver o exemplo do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 1 a 5. Façamos tudo isso enquanto estudamos este sublime assunto na presença de Deus. Falar de santidade e estudar a santidade deve ser feita com muita referência, com muito temor, sabendo que o Senhor, ele é santo, santo, santo é o Senhor. Os dois sentidos básicos do termo santificar. O sentido comum físico, cerimonial e ritual de santificar. Os dois sentido básico de santificar. O comum, físico, cerimonial e ritual de santificar. É separar, pôr à parte, consagrar ou dedicar algo para ser totalmente de alguém. Isto tanto pessoas como objeto. Objetos santos por serem separados para Deus por alguém. Pessoa santa no sentido acima descrito, porque separaram-se a si mesma para Deus. Nos objetos, a santidade consiste numa separação externa. Nas pessoas, a santidade primeiramente interna, mas também externa. Espírito, alma, corpo, diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que Deus nos faça tão santo quanto possível neste lado da vida. A palavra santificar aparece a primeira vez na Bíblia, em Gênesis 2 e 3. Antes de ler esse versículo, eu quero ressaltar algo aqui. Coisas
são separadas, consagradas para o Senhor, objetos. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você compra aí um violão. E você pega esse violão e fala: este violão vai ser somente para tocar na igreja. Este violão vai ser somente para trabalho do Senhor. A partir desse momento, esse violão não é mais seu. Esse violão você doou, você consagrou ele ao Senhor. Com a nossa vida é a mesma coisa. Quando nós consagramos, consagrar significa separar a parte. Quando você consagrou a sua vida, você separou ela à parte. Que parte? Você separou ela do mundo. A sua vida, ela não é mais sua. Você não vive mais a sua vida, você vive a vida de Cristo. Então, todas as vezes que nós nos consagramos, a santificação, que é um progresso, ela é contínuo, é um processo contínuo em nossa vida. Então, todos os dias nós estamos separados, a nossa vida não pertence mais a nós, mas pertence ao Senhor Jesus. Vamos ler Gênesis 2 e 3, é a primeira vez que aparece essa palavra, Gênesis capítulo 2, versículo 3. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, separou, ponhou à parte. É isso que significa. Significa separar para uso próprio e exclusivo, para o uso de si mesmo. Ver também, vamos ler Êxodo, capítulo 13, versículo 2. Êxodo, capítulo 13, Êxodo, capítulo 13. Esse texto é do 2 ao 12. Anota aí e depois você lê. Êxodo, capítulo 13. Vou ler o versículo 2. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos desse dia em que saísse do Egito, da casa de servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Versículo 12. Separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, todo o primogênito dos animais que tiveste, machos, serão do Senhor. Então aqui esse texto está falando da separação, do termo santificar, como no termo separar, consagrar os primogênitos dos animais, o dia que o Senhor tirou eles do Egito, um dia para santificar, separar dos outros dias. B. Acepções, variantes do termo santificar. Em diversos textos bíblicos, santificar não se refere a limpar do pecado, purificar do pecado, separar-se do pecado. A seguir, alguns exemplos. Êxodo 18 e 23. Deus se santificando. Vamos ler Êxodo 28 e 23? Êxodo 28 e 23. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis na extremidade do peitoral. Deus se santificando. Como santificar o que é perfeitamente santo? Santificar nesta passagem é Deus revelando-se a si mesmo como o Deus Santíssimo. Isaías 29, 23. Isaías. Mas quando ele vir seus filhos, obra das minhas mãos, no meio dele, santificarão o meu nome. Sim, santificarão ao Santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. Então, como que Deus vai ser santificado se ele é santo? Como santificar o que é perfeitamente santo? Nessas passagens significa que Deus está revelando-se a si mesmo como o Deus Santíssimo. Então, Deus não está sendo santificado. Deus está sendo revelado. Está se revelando a sua santidade, que ele é um Deus santo, justo. É isso que essas passagens querem dizer. Ezequiel capítulo 36, versículo 26.
santificarei o meu grande nome. Isso corresponde a mostrarei a santidade do meu nome. Então, para ficar bem claro, o que nós estamos vendo neste ponto aqui? Que em diversos textos bíblicos, o termo santificar não se refere a limpar-se do pecado, a purificar, a separar, mas em algum texto se refere ao próprio Deus, não em santificação a Deus, mas em revelando-se que o Senhor é santo. O Senhor está mostrando que o seu nome é santo. É isso que as passagens estão apontando. Mateus 6 e 9 diz assim: santificado seja o teu nome. Como santificar aquilo que é perfeitamente santo? O sentido aqui é separar o nome do Senhor e tê-lo como único nome, para adorarmos e invocarmos aquele que obedecemos e o qual também honramos. Olha que importante que é esse versículo: santificado seja o teu nome. Agora surge uma pergunta: como santificar aquilo que já é perfeitamente santo? Não está se referindo a santificar a Deus, a santificar o nome de Deus, mas aqui o sentido é separar o nome do Senhor dos outros deuses e tê-lo como único nome para adorarmos. É isso que o versículo está dizendo. Separem o nome do Senhor porque ele é santo. Separem ele de todos os outros deuses, de todos os outros homens, e separa para adorar e para honrar. É isso que o versículo está dizendo aqui. Quarto, João 10 e 36 e 17 e 19, Jesus diz assim: santificado pelo Pai, e ao mesmo tempo santificado-se a si mesmo. O sentido é Jesus separado exclusivamente para a missão de redentor da humanidade e enviado ao mundo para isso pelo Pai. Vamos ler João 10 e 36. João 10 e 36. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vos dizei blasfêmias, porque disse: sou filho de Deus. Jesus santificado pelo Pai e ao mesmo tempo santificando-se a si mesmo. O sentido é Jesus separado exclusivamente para a missão de redentor da humanidade. O termo santificar aqui, santificação ou santificar, santificado, nos leva a entender que Jesus foi separado para uma missão. Não que ele precisasse ser santificado, mas o termo aqui é separado. Foi separado, posto à parte para uma missão. Quinto, 1 Pedro 3,15 diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. O crente santificado a Cristo, o sentido é separarmos a termos a Cristo como nosso único Senhor e soberano das nossas vidas. O termo aqui em 1 Pedro capítulo 3 e 15 está nos ensinando para nós sermos separados e termos Cristo como único sentido da nossa vida. 6. Em 1 Coríntios 7 e 14, a mulher crente santificando o marido não crente, e vice-versa, e também santificando os filhos. Aqui trata-se da santificação no sentido físico, social e moral em relação aos dois cônjuges no casamento, quando um é crente e o outro não. Aqui já está no sentido físico. Aqui trata da santificação no sentido físico, social e moral. A mulher se santificando, o marido se santificando. No caso, quando eles não são crentes, são separados. Então, no sentido físico que essa passagem quer dizer. C. O sentido doutrinário e espiritual de santificação, de santificar é santificação. E é na vida santificada que o diabo centraliza hoje seus ataques ao crente e à igreja como um todo. Muitos pastores de igreja estão dormindo quanto a esse assunto, quanto a esse tema, quanto a isso. Todas as vezes que nós levamos uma vida santificada em Cristo, é nesse cristão, é nesse crente que o diabo vai centralizar o seu ataque. Aquele crente que vive uma vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, o diabo não está nem aí para ele. Não está nem aí com ele.
O diabo se preocupa com aquele crente que santifica, com aquele que ora, com aquele que busca. E nesse termo, muitos pastores estão dormindo nesse ensino, nesse termo de santificar. É muito triste vermos isso. Vamos continuar. A principal tática do diabo para corromper a santidade do crente é da mistura. Faraó propôs ao povo de Deus: sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Êxodo capítulo 8, 28 e 25. O que o texto está nos dizendo? A principal tática do diabo para corromper a santidade do crente e da igreja, que eu quero pôr aqui também, é a mistura, é se misturar. Faraó propôs ao povo de Deus: sacrificai ao vosso Deus aqui mesmo, nessa terra mesmo, do jeito que vocês estão, juntamente com o povo egípcio. Vamos fazer aqui uma unificação, vamos fazer aqui uma mistura e vocês adoram aqui mesmo. Mas Deus quer uma separação do seu povo para adoração. Deus não recebe qualquer tipo de adoração. Que quer dizer todos juntos, todos como um só povo. Isso dá muito já está ocorrendo em muitas igrejas. Isso já há muito tempo ocorre em muita igreja. É igreja misturada com o Egito, com as coisas do mundo. Não há separação das coisas de Deus. Virou o que a igreja? Toda uma mistura, já tem muitas igrejas misturadas. É o que o Satanás quer, uma mistura com o mundo. Mistura da igreja com o mundo, a vida cristã mista. Apocalipse 22, Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Uma vida mista, misturada com o mundo. Capítulo 2 e 14. Mas algumas pouca coisa tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e cometessem fornicação. Vem para mim agora. Havia uma mistura nessa igreja do capítulo 2, que é a igreja de Pérgamo. Havia pessoas dentro da igreja que seguiam outra doutrina. Hoje, muitas igrejas estão misturadas com o mundo. Então não há uma separação. O que o diabo quer é misturar, é confundir, é trazer uma mistura. B. Mistura doutrinária, doutrina mista. C. Mistura na adoração e no louvor. Adoração mista em relação ao mundo. Mistura na oração, oração mista. É o que nós estamos vendo hoje. Na adoração, no louvor, você não sabe se a pessoa está cantando um louvor, se ela está cantando uma moda do mundo. É uma mistura na oração, no louvor. É isso que o diabo quer hoje. Mas o Senhor quer santificação. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então, segui a paz e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. O sentido doutrinário e espiritual de santidade, santificação abrange, eu coloquei em vermelho aí, 4 princípios, 4 principais aspectos. Primeiro, separação, posse, uso, ordem. Vamos ver cada uma dessas palavras. Separação, posse, uso e ordem. O sentido doutrinário e espiritual de santidade, santificação, abrange 4 principais aspectos. Tem muito mais, mas nós vamos falar de 4 principais aqui. Santificar, primeiro. Santificar, se separar-se do mal. O primeiro aspecto principal da palavra santificar é separar-se do mal. É separar-se do mal. É o homem e a mulher separar-se do pecado e das suas aparências. Levítico capítulo 20, versículo 26, somente a parte A. Levítico capítulo 20, versículo 26.
A parte A. E ser-me-ei santo, porque eu sou santo. Porque eu, Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meu. Olha esse versículo tremendo, irmãos. E ser-me-ei santo, porque eu, Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meu. Povo de Deus separado tem que ser santo. 2 Coríntios ainda. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Na vida do crente, santificação é sua separação do pecado, do mal, do mundanismo e suas práticas pecaminosas para a posse e uso exclusivo de Deus. Na vida do crente, santificação é sua separação do pecado, do mal, do mundanismo e suas práticas pecaminosas para a posse e uso exclusivo de Deus. Nada de mistura com o mal. Vamos ver Atos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos 2, 46b, Atos 2. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, e comiam junto com alegria e singeleza de coração. Não tinha mistura nessa igreja. Era separado. A santificação do crente é singeleza de coração. Singeleza aqui é estado inalterável, sem mistura, simples, puro. Então eles faziam tudo com singeleza de coração. Significa o quê? Significa um estado inalterável, sem mistura, simples e puro. Vamos ver 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5, (9 a 11). 5, 9 a 11. E por esta carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os fornicários, ainda que não inteiramente com os fornicários deste mundo, ainda que não inteiramente com os fornicadores desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Quer dizer, comer aqui que significa, tem o sentido de comunhão. Não tenha comunhão com essas pessoas. 2. Santificar-se é pertencer a Deus. O que nós vimos no primeiro? Separado. Separar. Segundo, é pertencer a Deus. Tudo que imaginamos que pertence a Deus deve ser santo. Então, tudo aquilo que você acha que deve pertencer, ou você tem certeza que é de Deus, deve ser santo. Se a sua vida é de Deus, ela tem que ser santa. Separei-vos do povos para ser de meus. Está lá em Levítico, foi onde eu li. Separei do povos para serdes meu, diz o Senhor. Lucas 10 e 27 está escrito: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Tudo para Deus, nada para ninguém mais. Então guarde isso no seu coração. Santificar também é separar, pertencer a Deus. Primeiro nós vimos que santificar é separar do pecado, pôr à parte. Segundo, pertencer a Deus. Tudo aquilo que pertence a Deus deve ser santo. Terceiro, santificar-se é servir a Deus. Primeiro, separar, tudo que é de Deus é santo. E terceiro, santificar é servir a Deus. Ser santo é a pessoa
ser santo é a pessoa primeiro pertencer a Deus e também servir a Deus. Então, se você é um santo, uma santa de Deus, sirva o santificado para uso do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Vamos olhar esse versículo, vamos lê-lo. 1 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. 2 Timóteo. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. O termo santificar aqui também é servir. Santificar-se é servir a Deus. Aquele que se santifica, ele está servindo ao Senhor nosso Deus. A santificação não ocorre na vida de muitos crentes porque eles e elas não querem servir ao Senhor, e sim somente a si mesmo. Então aqui está a resposta. Por que essa santificação não ocorre na vida de muitos crentes? Porque eles não querem. Eles querem servir a si próprio. A santificação não é servir a si próprio, é servir-se a Deus. Quarto, a santidade é ordem nas coisas do Senhor, ler e meditar. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso no seu lugar. Santidade é ordem. Em Ezequiel capítulo 37, nós temos essa passagem onde os ossos estavam todos esparramados naquele vale, e Deus colocou as coisas no seu lugar. Vamos ler 1 Crônica, capítulo 15. 1 Crônicas, capítulo 15. Capítulo 15, 13, versículo 13 e 15. Portanto, vós não a levaste na primeira vez. O Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, o sacerdote e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Para levar a arca simbolizava o quê? A presença de Deus. Para que a arca fosse levada, eles precisavam santificar primeiro. Então, para que nós tenhamos a presença de Deus na nossa vida, nós precisamos ter o quê? Santificação. A santificação também vai colocar as coisas em ordem na minha vida e na sua vida. Se você acha que as coisas na sua vida estão meio em desordem, entre para o lado da santificação e o Senhor vai colocar tudo em ordem na sua vida. Nós vamos ficando por aqui nessa mensagem, mas ela não é o final, essa mensagem. Nós teremos aqui uma sequência do termo santificação, uma sequência de mensagem. Nós vamos encerrar agora esta mensagem, mas nós vamos estar postando outras sobre santificação. Então continue conosco nesse canal, continue conosco nessas mensagens, se inscreva, compartilhe, curta, ative o sininho aí, você vai estar recebendo as mensagens. Então até a próxima mensagem, até o próximo vídeo desse mesmo tema. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.